assim também fazemos todos nós. Não só nós que estamos aqui, né? Todos nós, em todos os lugares, sempre. Até que a gente aprende o quanto é ruim esse sofrer, o quanto as decisões fundadas no nosso egoísmo e no nosso orgulho nos levam por caminhos indébitos, nos levam por caminhos que não satisfazem as reais necessidades do nosso espírito. E sempre voltamos, ou melhor, retornaremos sem faltar, né? Eventualmente, quando nos cansarmos disso, quando tivermos sofrido bastante. E olhando assim para todos os grandes heróis que nós conhecemos assim nas religiões, no espiritismo, no cristianismo, nós talvez não saibamos profundamente a vida deles a ponto de saber dizer, olha, essa pessoa passou por isso nessa vida dela. Mas alguns nós sabemos. Por exemplo, Paulo de Tarso, que é um grande exemplo de reforma íntima, é um grande exemplo do bom combate. Por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, né? Tantos outros. E então assim nós não devemos nos envergonhar de cometermos os erros que nós cometemos. Todos cometemos esses erros. Nós só precisamos ter a consciência e a humildade para fazer esse retorno. Só que agora que nós retornamos, quando nós eventualmente retornarmos à casa do Pai, aí agora vai nos cumprir trabalhar na seara do Pai. E essa seara é uma seara que envolve muito esforço. Então, pegando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Dar-se-á aquele que tem. Ele diz assim: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. E seu pai, quem lhe toma as colheitas, que não é seu pai que lhe toma as colheitas que não quis preparar, se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar o pai se elas não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas. Lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. O Evangelho ele está repleto de parábolas, metáforas, tomando por base aí a vida do camponês, a vida do homem da época. Então, é muito interessante como a gente pode associar essas duas parábolas. O filho foge da casa do pai
pelo egoísmo dele, pela decisão própria, e vai sofrer numa terra longínqua, longe da proteção do Pai. Quando ele se arrepende, ele retorna. Mas agora ele retorna como um filho, é recebido como um filho. Mas para trabalhar naquela seara, para ser recebido novamente naquela seara, ele vai precisar realmente de empenho. Um empenho que ele não teve na vida dele até aquele momento. E porque ele não teve aquele empenho até aquele momento, ele viveu as dores que ele viveu. Nós somos sempre instrumentos de algo. Ou nós somos instrumentos da natureza do nosso egoísmo, da natureza do nosso orgulho, da natureza das nossas paixões, ou nós somos instrumentos da natureza do amor de Deus. E aquilo que nós instrumentalizarmos de nós, no mundo, nas pessoas ao nosso redor, em nós mesmos, vai ser aquilo que vai ditar a qualidade das experiências que nós vamos viver.